Você sabe fazer o cálculo do imposto de renda da pessoa física? Hoje eu vou te mostrar uma calculadora da Receita Federal que vai ajudar bastante aí os seus cálculos e vai facilitar a sua vida. Sejam bem-vindos ao canal Assessorando e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre cálculo de imposto de renda. Mais especificamente, eu quero aqui apresentar uma calculadora da Receita Federal. Não sei se você conhecia, se não conhece, eu vou apresentar. Esses são os links que nós vamos utilizar, eu vou deixar esses links na descrição. Primeiramente, vamos pegar aqui a calculadora, o simulador do imposto de renda da pessoa física da Receita Federal. Muito bem, aqui está a calculadora, o simulador. Veja que nós podemos escolher aqui o ano calendário que nós vamos trabalhar. Você tem o mês de apuração. O mês é interessante por quê? Justamente porque a tabela do imposto de renda até abril, ela vai se comportar de uma forma e a partir de maio de 2023 ela vai se comportar de outra forma. Sobretudo nas questões das deduções legais, né? As deduções consideradas. A calculadora ela funciona da seguinte forma: você vai colocar o valor do rendimento tributável, ela vai considerar aqui, lembrando que para 2023 a nossa dedução, o desconto simplificado é de 528, então a calculadora já traz esse valor aqui. Se você tiver previdência oficial, você pode colocar dependentes, pensão alimentícia, outras deduções. E aqui é interessante que a Receita Federal, ela dá as informações que podem ser colocadas como outras deduções. Por exemplo, se você é um profissional autônomo, o livro caixa, né? O valor do livro caixa aqui. Nós temos o total das deduções e a dedução utilizada. Veja que a Receita Federal ela já faz adaptação mais benéfica entre o total das deduções ou desconto simplificado mensal. Seguindo aqui, no cálculo do imposto, eu particularmente achei muito interessante, porque ao invés de trazer a tabela, ela traz a forma que foi calculado e como é que se chegou aqui no imposto. Antes de começarmos a fazer alguns cálculos, né, trabalhar com números aqui, veja que ela é uma calculadora muito intuitiva, muito fácil. E você, depois que fizer o cálculo, ainda pode imprimir o cálculo que foi feito. Vamos lá, eu quero checar aqui esse outro link, que é as tabelas que a Receita Federal utiliza. Nós podemos utilizar as tabelas de 2016 a de 2022. Vamos para 2023 aqui, que é a tabela a partir de maio. Nós temos essa tabela aqui. E antes de maio, né? Ou seja, de janeiro a abril de 2023, nós temos essa tabela aqui. Dedução mensal por dependente, rendimento previdenciário isento para maiores de 65 anos. Perceba que nós temos todos os elementos condicionais para fazer o cálculo. Olha aqui, ó, limite mensal de desconto simplificado. Veja que a partir de maio já tem esse elemento novo aqui para cálculo do imposto de renda. Mais outro link que eu quero trazer para vocês aqui é o site do Assessorando mesmo, da Contabilidade Assessorando. Aqui eu tenho uma calculadora para você que quer, tá vendo aqui, imposto de renda, calculadora para cálculo de salário. Vamos trabalhar com uma informação. Essa calculadora é a partir de maio de 2023. Eu quero iniciar aqui um valor de 2.640. Por que 2.640? Porque é o 2 salários mínimos. Tá? Nós vamos trabalhar com a faixa de isenção da tabela progressiva. Está aqui, faixa de isenção. Dedução considerada foi os 528. Salário líquido, 2.420,14. Então, nós temos a incidência do INSS, mas não temos o imposto de renda, por causa da nova mudança, né? As novas mudanças aí em relação que afetou de maio de 2023 para frente. Agora vamos para a calculadora. Vamos calcular maio, 2 salários mínimos, 2.640. Perceba que não dá imposto de renda aqui.
Previdência oficial. Qual a previdência que nós utilizamos aqui? 219,86. 219,86. Não afeta o cálculo de imposto de renda. Veja que essa calculadora é uma calculadora do imposto de renda. Ela é específica para calcular o imposto de renda. Não há imposto de renda para esse valor em maio. Vamos pegar esse mesmo valor e colocar ele antes de maio para verificar como que era o cálculo antes de maio. Muito bem, na calculadora nós vamos utilizar a tabela de 2023, maio. Veja que o ano de 2023, ele me dá a possibilidade de selecionar os meses. Por quê? Porque de maio para frente é uma tabela, de abril para trás é outra tabela, como nós podemos perceber aqui na tabela da Receita Federal. A partir de maio é uma, de janeiro a abril é outra tabela. São duas informações diferentes. Vamos pegar 2 salários mínimos de maio, que representa esse valor. Sem colocar informação nenhuma, só comparando os 2 salários mínimos aqui, você pode perceber que cai numa faixa de isenção. Portanto, não há imposto de renda incidente. Isso nós já esgotamos o tema. O canal está cheio de vídeo aqui falando sobre isso. Mas eu quero pegar agora o mês anterior. Vamos considerar o mesmo valor. Como é que fica o mês de abril? Muito bem. Veja que nós vamos caindo nas faixas. Caímos na primeira, isenção. Caímos na segunda, tributável. Ou seja, o excesso da isenção passa a ser tributado na alíquota de 7,5%. R$ 55,20. De volta à calculadora da Assessorando, tá? Eu vou deixar esse link na descrição para que você possa utilizar. Por enquanto eu tenho essa calculadora aqui, eu tenho intenção de colocar outras. Mas vamos lá, trabalho assalariado. Vamos supor que um salário de R$ 4.000 com um dependente. E nós temos aqui o valor líquido, a calculadora do Assessorando, ela calculou o INSS, o imposto de renda e o valor líquido. Estamos utilizando o INSS e a despesa dedutível aqui com o dependente como dedução considerada. Muito bem, chegamos num imposto de renda de R$ 143,27, vamos para a calculadora da Receita Federal. Aonde? Em maio, né? Nós estamos utilizando esse parâmetro para esse cálculo. A princípio, vamos pegar as deduções, porque a princípio ela está utilizando os 528. Eu tenho uma previdência que foi gerada de R$ 385,93. Também tenho aqui um dependente. Muito bem. Veja que nós temos o detalhamento aqui das deduções, né? O que foi utilizado. No nosso exemplo é isso. Base de cálculo, chegamos à base de cálculo, o imposto exatamente o mesmo que a nossa calculadora da Assessorando produziu. E aqui nós vamos caindo na faixa, né? Cai na faixa de isenção, tem um excesso. Cai na faixa segunda, tem um excesso. Cai na terceira faixa e aí produz o imposto de R$ 143,27. Paramos na alíquota de 15%. A alíquota efetiva é de 3,58%. Ou seja, esses R$ 4.000 produz uma alíquota efetiva. Efetivamente você pagou de imposto 3,58. Muito bem, vamos fazer agora uma outra comparação aqui. Este mesmo valor, se fosse em abril, vou colocar aqui, valor tributável, R$ 4.000. Tivemos uma previdência de R$ 385,93 e dissemos ali que tem um dependente. Muito bem. Nesse caso aqui, a dedução considerada não há opção, né? Porque nós estamos em abril. Tem que ser essa mesmo, não há uma possibilidade do desconto simplificado. Veja que o imposto ele é um pouco maior. Vamos trabalhar com mais uma hipótese. Veja que nós estamos em 2023, vamos escolher aqui outubro. Um aluguel de R$ 7.000. Veja que o software ele usa, né, a calculadora usa que, independente de qualquer coisa, essa informação, ele sempre vai retirar esse valor de 528.
mas se você tiver outras deduções aqui que seja maior do que 528, o software, né, a calculadora vai utilizar aquilo que for maior ou mais benéfico para você. Chegamos no imposto de R$ 894,83. Paramos na alíquota de 27%. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja que nós fomos caindo na primeira, caiu na segunda, terceira, quarta, vamos parar lá na quinta faixa. Então, esse imposto produzido, veja que nós paramos na última faixa aqui, R$ 894,83. Este mesmo aluguel, nas mesmas condições, vamos para 2022. Veja que não tem um mês aqui. 2023 ele muda apenas por conta desta mudança de faixa, né? de tabela, aliás. Veja que na Receita Federal nós temos aqui, a partir de maio nós temos essa tabela, antes de maio nós temos essa tabela aqui, que serve também para 2022. Vamos lá? 2022, nas mesmas condições, um valor de R$ 7.000 produz um imposto aí muito maior, né? Um valor de R$ 1.055,64. Esse é o valor, a diferença entre eles. Quero ir para mais um cálculo, mostrar mais um cálculo aqui, que é o cálculo anual. Vou começar pelo ano de 2022. Se eu colocar um rendimento anual aqui, ele vai me dar as informações. Eu vou ser tributado. Vamos lá, vamos colocar R$ 30.000 no ano. Você foi tributado R$ 30.000 no ano. Então veja que a tabela ela calcula anualmente também. 2023, ele também faz esse cálculo. No entanto, percebam o seguinte, tem um erro nesse cálculo da receita, ele não está atualizado, tá? E eu percebi por o seguinte, nós já dissemos que a soma dos meses é a produção da tabela anual. Então veja que nós temos a soma de janeiro a abril, de maio a dezembro, são dois valores distintos. Esses valores, se você somar, ele vai bater aqui, ó. Vamos dizer que você faturou durante o ano R$ 24.511,92, exatamente. Ou seja, uma faixa de isenção. Segundo a tabela, não era para dar um imposto. Você estaria na faixa de isenção. Você vai estar na faixa de isenção. Mas a calculadora ela não está fazendo isso de forma correta. Vou te mostrar aqui. Eu achei um erro aqui na calculadora. Ela está produzindo um imposto pequeno, mas está produzindo. Ela está considerando a tabela de 2022. Tá? Então, para o cálculo anual, ela não está legal ainda. Veja que aqui calcula-se um pequeno imposto. Na própria tabela da Receita Federal não tem um imposto aqui. Não deveria ter. Enfim, só para te mostrar que essa calculadora ela é da hora, gostei bastante, ela vai facilitar. E o interessante dessa calculadora aqui, além dos cálculos, né, que você pode fazer, simulações, as descrições. Por exemplo, outras deduções. O que são outras deduções? O que você pode usar aqui como outra dedução? Se você é um profissional autônomo, você pode fazer simulações aqui para saber qual o imposto vai incidir. Imagine que você tem ali uma possibilidade de alugar um imóvel e você não saiba qual o valor de incidência de tributos. Então, se você usar essa calculadora, você vai ter ali uma noção de qual o imposto incidirá sobre aquele valor. Gostou da calculadora? Eu gostei. Achei muito útil, muito prática, principalmente nas despesas dedutíveis ali. Há um esclarecimento muito legal por parte da Receita Federal. Isso nos ajuda bastante porque gera um pouco de dúvida. O detalhamento de como se chega no imposto, como que eles fazem o cálculo. Achei muito útil, muito válido. Vou deixar os links na descrição. Aproveita para utilizar também a calculadora da Contabilidade Assessorando. Acesse o site lá, conhece a equipe, conhece o nosso site. Se você precisar de serviços contábeis, entre em contato com a gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te espero nos próximos e fica com Deus.